Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Como Elas Fazem. Produção Tangerina Entretenimento em parceria com É Nós na Fita. Entrevistas com cineastas brasileiras sobre a direção audiovisual nas diferentes linguagens, conduzidas pela cineasta Tata Amaral. Caru Alves de Souza. Sou Tata Amaral, sou branca, tenho cabelo preto, cacheado, curto e uso óculos. Caru Alves de Souza tem cabelo castanho, ondulado, longo, presos no alto e usa óculos. Tem tatuagens no braço esquerdo. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Tata Amaral e hoje é um dia muito especial porque a gente vai começar esse projeto que se chama Como Elas Fazem, que é uma série de entrevistas que eu vou realizar com diretoras de cinema para saber como elas fazem, como é que elas trabalham. E hoje tem uma convidada muito especial, que é a Caru Alves de Souza, que fez vários documentários, curtas, premiados, que passaram em vários lugares do mundo, vários festivais, e que também os curtas tiveram circulando por plataformas, um deles, o Assunto de Família, foi um dos mais vistos numa plataforma, né, de distribuição de curtas, e Caru fez o seu primeiro longa, de menor, e em 2012 ela faz parte, né, da geração de 2010, que é uma geração que começa a trabalhar no início das políticas públicas do audiovisual. E o último filme da Caru, O Meu Nome é Bagdá, foi super premiado no Festival de Berlim, foi um enorme sucesso. E Caru agora, depois de várias experiências com cinema narrativo, com séries de TV, mas também com experiências experimentais, né, com práticas experimentais, ela agora está filmando, está ensaiando uma série baseada no seu primeiro longa, De Menor a Série. Então, Caru, muito prazer em te receber aqui, e quero dizer que, apesar da nossa proximidade, eu não sei muito bem, né, como você trabalha criativamente, né? A gente está sempre tratando de outras coisas, então realmente é um prazer começar com você. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, por poder falar, né, sobre o processo criativo. É muito interessante que a gente mesmo às vezes não fala tanto, né, não compartilha tanto com as colegas e com os colegas. Então é muito interessante poder falar sobre isso. Ainda mais no calor de uma experiência, né, como você tá tendo agora. Então, assim, para quem não, né, não sabe, a gente vai, eu vou, né, fazer as entrevistas e depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Caro, em primeiro lugar, uma coisa que me interessa muito saber sempre é, você trabalha nos roteiros dos teus projetos independentes? Sim, todos os roteiros de todos os meus filmes, dos curtas, eu escrevi sozinha, né? Nos documentários já tinha um roteirista, né? No segundo documentário que eu fiz, o Vestígios, para a TV Cultura, né? Foi Marcelo Caetano até que assina o roteiro, e que é um diretor, né? Muito bacana, assim. E
E depois nos longas, eu sempre, no primeiro longa, eu escrevi várias versões, né? E aí depois eu chamei o Fábio Meira, que é roteirista e também diretor, para escrever a versão que a gente ia filmar. E o Meu Nome é Bagdá eu já escrevi junto com a Josefina Trota. Não desde o princípio, mas ela acompanhou muitas versões do roteiro. E o próximo longa que eu estou escrevendo, já comecei já desde o zero com ela, né? E a série que eu estou gravando agora, aí é um capítulo à parte, né? Mas, enfim, eu sempre trabalho nos roteiros. E você acha isso importante em que medida, né? Porque ao mesmo tempo você está falando que traz, né? Você está contando para a gente que você traz, como roteiristas nessas experiências, roteiristas que ao mesmo tempo, né? Uma parte deles são diretores e que tem um trabalho criativo, independente, né? Como é que essa escolha acontece do parceiro, né? Que vai te ajudar a contar a história. Então, eu sempre gosto, como boa parte das histórias surgem de alguma observação, algum questionamento pessoal, ou de alguma vivência, enfim, cada filme surgiu de uma maneira. Eu sempre gosto de, pelo menos, escrever o argumento, né, sozinha, né, no sentido para encontrar qual história que eu quero começar a investigar, né? Eu tenho um ponto de partida. E aí depois eu escolho parceiros e parceiras, muito no sentido também de trazer um olhar de fora, né, que eu sempre acho interessante, né, mas também para compartilhar, porque eu não gosto assim de escrever sozinho, eu gosto muito de trocar ideia, basicamente, assim. Eu acho o ato assim de escrever sozinha, para mim, não funciona, né? Eu prefiro, mesmo que partir de um material que eu escrevi sozinha, mas depois transformar esse material junto com uma pessoa, né, para poder compartilhar mesmo, né? Dúvidas, né? Inseguranças e também que eu trabalho muito, acho que aí entra um pouco no meu processo criativo em geral, que ele é sempre muito na base da troca, né? Eu não consigo muito me ver fazendo as coisas sozinha, assim, né? Tanto que em várias fases da minha vida, não só criativamente, mas em outras esferas, eu sempre busquei estar dentro de coletivos, né? Eu gosto muito dessa troca, assim, né? Que acontece como uma coisa, por mais que você tenha, que você parta de um lugar, né? E principalmente quando eu assino direção, esse ponto de partida eu sempre tento preservar, né? De alguma maneira. Me interessa muito acolher as mudanças, as transformações que essa ideia sofre a partir desses encontros, né, com outras pessoas. Então, isso faz. Eu fui entendendo ao longo dos anos, não foi uma coisa já desde o início, mas eu sentia que desde o início eu buscava, por exemplo, já no roteiro, essas parcerias, né? Ainda que antes eu ainda insistia em escrever sozinha, mas agora eu nem insisto mais, assim, já convido alguma parceira, desde o Meu Nome é Bagdá tem sido a Josefina Trota, né, que eu acho que a gente se encontrou ali num lugar, num jeito, né, de querer contar essas histórias e também
o humor, a gente compartilha muito, né? A gente sempre traz humor para as histórias e a gente também consegue ser muito generosa uma com a outra, né? A Josefina, ela, pelo menos eu sinto assim comigo, né? Nessa parceria, como eu sempre levo as histórias, né? Já meio boladas assim para ela sempre tem muito cuidado assim, né, para preservar, né, esse que ela fala meu estilo, né? Mas eu acho que a gente tem um estilo junto, assim, né? Mas ela identifica um jeitão, assim, que eu gosto de fazer as cenas e tal, construir as cenas. E eu respeito também muito o estilo dela, né? Então a gente se encontra nesse lugar. Então, eu acho que faz parte do meu processo criativo trabalhar muito com a ideia de colaboração, né? Principalmente no que em filmes ou séries e tal, que tem uma marca, entre aspas, mais autoral, né? Que tem o meu nome ali, figurando ali como autora. Muito legal. E aí você, né, quando você fala que a Josefina identifica um estilo seu, você identifica esse estilo? Se sim, qual é ele? Cara, desde o Meu Nome é Bagdá, eu descobri que eu adoro, por exemplo, escrever cenas muito longas, assim, isso no roteiro, né? Escrever cenas muito longas, que na verdade algumas são quase pequenos curtas-metragens, porque tem até algumas arcos dramáticos e tem uma modulação ali, e com muitos personagens em cena, né? O Meu Nome é Bagdá tinha isso o tempo inteiro, né? Tinha muita gente em cena e, e eram cenas longuíssimas, né? Então, e às vezes com coisas e elementos que não tem necessariamente uma razão de ser, de estar ali, e você olha e fala assim, ai, por que isso está? Mas que de alguma maneira a gente encontra sentido naquilo, que é talvez um sentido mais intuitivo, menos cartesiano, né, e tal, menos racional no sentido racional, assim, eu tenho consciência de tudo que eu estou fazendo. Então a gente olha muito para a intuição, sabe? Eu acho que isso tem que estar aqui. Eu ainda não sei explicar muito bem por quê, mas isso tem que estar aqui, né? Outro dia nessa série, né, que eu estou fazendo agora, que eu estou ensaiando, né, ainda, estou filmando. É, a, a Vanna, que é figurinista, também foi figurinista do Meu Nome é Bagdá, teve uma hora que eu virei para ela e falei assim, ai, eu sinto que, falando de figurino, né, que isso é importante, mas eu ainda não sei dizer muito, eu não sei te explicar por quê. E ela fala, bom, mas isso é uma explicação, né? Então, eu acho que também tem esse estilo, assim, de criação, que às vezes eu não sei explicar porque as coisas estão ali, alguns elementos estão ali, mas ao longo do processo eu vou entendendo, a gente vai entendendo, porque eu acho que também é um processo que também acolhe muito a intuição, né? Pelo resultado é possível ver. Não sei se você tem uma cena muito legal, por exemplo, né, do Meu Nome é Bagdá, não sei se todo mundo assistiu, é a história, bom, define você a história, e aí eu comento, por favor. O Meu Nome é Bagdá é a história de uma skatista, né, que mora em São Paulo, chamada Bagdá, e é um pouco sobre a relação dela com as mulheres do seu entorno, com o bairro, com os amigos skatistas, né, e coisas cotidianas, situações cotidianas
pelas quais ela passa, e né, nesse cotidiano dela, ela encontra outras meninas skatistas, e isso muda, né, ela de alguma maneira, e ela consegue reagir a algumas situações mais de opressão que ela vive no cotidiano dela. E por falar em opressão, né, tem um momento em que ela, bom, ela tem um amigo, né, que é um amigo gay, que trabalha ali, né, no cabeleireiro do qual ela é próxima, né, a mãe dela também trabalha, e eles estão atravessando um campo de futebol e vão ser abordados, né, por outros meninos, e de repente a reação do grupo dela e desse amigo da mãe, ela se transforma não exatamente no musical, né, mas numa cena coreografada e fora do realismo, né, fora da diegese, não realista. Então, você quer falar um minutinho sobre isso? Eu acho que eu estava pensando muito nisso, né? Porque a série que eu estou ensaiando agora, ela não é uma despedida do realismo, mas é até logo, já já eu volto, né? Que ela é totalmente não realista, né? Não naturalista. E então eu sinto que em algum momento eu sentia que aquilo que tinha alguma inquietação minha que não cabia nessa linguagem mais realista, mais naturalista, né? Que em algum lugar eu sentia falta de trazer, porque a coreografia, né, ela traz muito tudo para o corpo, né, sem necessidade de explicar, né? Ela não explica, né? É tudo atravessado pelo corpo, né? É trazer para o corpo, né? Literalmente, assim, né? E, e eu senti essa necessidade no filme, né? É uma daquelas coisas que talvez na época eu não pudesse explicar como eu estou explicando agora, mas que agora está muito claro para mim, né? Porque também o filme fala, né, um pouco sobre coisas que atravessam o corpo, né? No caso dela, isso está presente o tempo inteiro, né? E eu acho que a coreografia entra nesse lugar, né? Um lugar onde o realismo não consegue dar conta de tudo e nem o naturalismo, né? E num lugar de que eu sinto às vezes falta nas narrativas mais clássicas, assim, ou mais realistas, de trazer essa corporeidade, sabe? Das coisas, assim, né? E eu acho que a coreografia ela traz muito, né? A coisa para o corpo, né? E narrativamente tem também uma função que é um pouco trazer esse universo interior da personagem da Bagdá, também trazer um pouco que a gente falava, né, muito quando estava construindo a história, né, que a família da Bagdá, né, até uma família expandida, né, onde tem as amigas, os amigos também são família, né, é, é uma família muito sana, né, no sentido de que muito saudável, né, então tem espaço para a imaginação, né, tem repertório, né, essa família, né, em todas as personagens, né, a filha menor, super, né, quer ir para Marte, tem esse repertório mesmo, né, então aí tinha essa função, né, também, a coreografia, né, de tirar desse lugar só do realismo, da dificuldade e tal, né, de trazer também esse repertório, né, dessa família. E aí, falando em corpo, como é que você trabalha com os atores, né? Como é que essas ideias elas vão
se realizando através do trabalho de preparação. Eu sei que ele é um trabalho muito precioso, né, para você, que você gosta de ter um tempo, né, com os atores, não é chegar no set e vamos filmar, né? Como é que é isso? Como é que você vê isso e como é que você trabalha? Sim, é também na mesma chave da colaboração, né? Eu não, principalmente no Bagdá, mas acho que antes também. Acho que nos outros filmes também tinha alguma coisa assim, que eu nunca, não gosto muito de direcionar muito, assim, desde o princípio e tal. Mas tentar também é, em- ouvir primeiro a leitura que a atriz ou o ator faz daquilo que eu criei, sem antes de ter essa pessoa, né? Porque aquilo que eu criei eu já sei um pouco, né? Por que que as coisas estão lá. Então me interessa muito escutar o como que a pessoa leu aquilo, né? Quando eu dou o roteiro, né, para a atriz ou para o ator. Às vezes Então, eu é uma pergunta, você dá o roteiro para o ator? Então, em alguns filmes sim, em outros não. No Até o D Menor, o filme, eu dava o texto. No Meu Nome é Bagdá, não. Não dei o texto. E nessa série também não, porque nem tem escaleta, né? A gente está trabalhando em cima de escaletas e criando o texto nos ensaios, que é o método que eu utilizei no Meu Nome é Bagdá, né? E, mas depende, né? Depende. Tem filmes que eu dei, tem filmes que eu não dei. Tem filmes que eu sentia mais a necessidade, né? Era mais imperativa, né? A necessidade de criar o diálogo, né? Junto com as atrizes e com os atores, né? No Meu Nome é Bagdá, isso foi fundamental, porque eu estava trabalhando com um universo que não era o meu, né? Primeiro eram jovens, né? No filme os atores já eram maiores de idade, mas no filme não. E, era um universo de skatistas, né? Que eu não sou skatista, então tinha essa necessidade mesmo, né? De trabalhar colaborativamente, né? E eu não queria botar a palavra na boca deles, não fazia sentido, né? Então aí foi um processo no qual eu não dei o roteiro. Eu acho que, porque no Meu Nome é Bagdá tem uma mistura, né, de atrizes e atores que dizem naturais, né, e atrizes e atores profissionais. Mas, se eu não me engano, eu não dei o roteiro para ninguém. Agora eu não E me. aí, como é que veio a construção das personagens? Como é que você provocava o elenco para que eles trouxessem, enfim, para que eles colaborassem, né, na contação de história? Bom, primeiro tinha um espaço onde eu contava como era a cena, e aí a gente discutia sobre isso. Aí eles falavam, não tem nada a ver isso, não é assim. E eu, mas minha intenção era essa. E aí, como chegar nessa intenção de outra maneira e tal, né? Era isso. Eu sempre trabalho com uma preparadora de elenco, né? A Marina, em quase todos os filmes. E, e aí, a partir dessa conversa, a gente entendia quais eram as relações, né, que eram importantes nessa cena, e aí trabalhávamos essas relações. E aí, depois, com isso tudo fortalecido, e aí surgia o personagem também, né? Dessas improvisações. E aí, daí, a gente começava a ensaiar a cena, né? Já com tudo isso mais consolidado. E aí, já com diálogo, né? E tal. É, E aí também, né?
muita coisa das personagens que surgiram, inclusive da Bagdá, por exemplo, a Grace que trouxe, ou surgiu das nossas conversas, das conversas com todo mundo. A gente vai compondo as personagens, né? Tinha um monte de personagem que não existia, que surgiu nos ensaios, né? Que foram ensaios meio já era um processo de seleção mais ensaio, né? Que você fez isso muito no Antônio, né? E então foi muito parecido esse processo. Então é isso, foi aí que surgiu, né? Os personagens surgiram muito dessa troca. E aí, como é que você seleciona o que é que, né, o que vem e que você quer que vire cena e o que você quer que não vire? Conta um pouquinho dessa. Então, essa seleção vem muito dessa investigação inicial, né? Dessas intenções iniciais, né? E aí tem todo um processo de reflexão para entender o que que para mim é importante manter e o que não. Aí isso depende de cada processo, né? Mas eu sempre olho para o início, né? O que me moveu a iniciar esse processo, o que eu estava querendo investigar, né? O que me mobilizou a me aproximar dessa história, a desenvolver essa história. Então, esse início sempre tá presente, né? Mas também não ficar enrijecida, não gosto de ficar enrijecida nesse início, né? Eu acho que tem muita coisa que sofre transformações, né, ao longo do processo. Até você pensar que a gente fica uns 10 anos, né, sei lá, de 5 a 10 anos, desenvolvendo um projeto, muita coisa muda, né, nesse processo. Então, é um pouco isso, assim, eu sempre volto para o início, né? Mas também acolhendo essas transformações que eu sofro, que o projeto sofre, né? As pessoas que entram e trazem coisas novas, né? Trazem questionamentos, é um pouco assim. E muita coisa acontece quando você começa já em produção, né? Com ensaio, enfim, com a coisa em movimento, né? Sim, sim, muita coisa, porque aí entra um montão de gente, um montão de olhares novos, né? Um montão de frescor ali para aquilo que você está cozinhando há um montão de tempo, né? Assim, que tem muito apego, né? Tem coisa que você não quer largar e tal, aí depois, em algum momento, tem que largar, mas na preparação, né? Na pré-produção, vai né, o cinema é muito legal, né? Por isso, né? Porque cada um que chega traz uma camada diferente para o filme, É, traz uma contribuição diferente para o filme, um outro olhar, questionamentos, né? Também nem tudo não é porque é colaborativo que não é conflituoso, né? Pelo contrário, né? Então, trazer muitos questionamentos, muitos confrontamentos, né? Então, é bem interessante. E agora, assim, falar em desapego, né, a gente está numa das últimas perguntas, falar em desapego, a montagem, né? É um momento em que o que que acontece ali? Eu entendo Precisa dar direção. eu entendo a montagem como um momento também ou de reflexão, sabe, sobre aquilo que você filmou, assim, né? Acho que é um momento que você olha para aquele material e fala, tá, para onde que eu quero ir, né, com isso, né? E o que esse material está me dizendo, né? Está confirmando o quê? Ou está questionando o quê, né? Para onde que eu vou? É claro que tem certos filmes, por exemplo, O Assunto de Família, que foi meu primeiro curta, eu filmei exatamente o roteiro e a gente montou, acho que exatamente o roteiro.
O Willen pode me, enfim, Teu me dizer. parceiro de montagem, né, William É, o Dias. Willen Dias, né, que, nossa, ele só não montou um filme que eu fiz, né, que foi o primeiro documentário que eu ainda não conhecia ele, já conhecia ele, mas enfim, não conhecia ele como montador, né, e, e então acho que esse filme a gente montou muito parecido com o filmado e com o roteiro, mas os outros filmes a gente muda muito na montagem, né, o Willen ele é um montador assim muito criativo, né? E que traz um outro olhar para o filme. Realmente ele reescreve assim muitas vezes o filme. O Meu Nome é Bagdá, então, né, ele fala, né, que até em entrevistas, né, que montar O Meu Nome é Bagdá, ele usou a mesma metodologia do que ele utiliza no documentário, né? Que é uma reescrita mesmo, né? É pegar o material e ver o que o material te fala, para onde ele está te mandando, né? E a gente tinha altas conversas e realmente entendeu o que era o material na montagem, né? Então a montagem para mim é ainda mais que eu monto com o William, que é esse parceirão, assim, né? Então a gente tem muito essa troca, né? E esse desprendimento, mas eu sou super apegada com várias coisas, mas, mas ainda assim a gente desapega na Tem que, montagem. né? Tem que. Aí, duas perguntas em uma, antes da gente abrir. É, você tá contando experiências super autorais, né? Desde da história que você escolhe, também a maneira de trabalhar, né? Escolher uma maneira colaborativa de contar as histórias. Como é que é? Eu sei que você dirigiu, né, séries de televisão para, né, um grande canal de streaming sob a direção geral, né, de outra pessoa, super bacana, mas sob, né, uma outra direção geral. Como é que você estabelece essa relação? E a outra pergunta é: você é também produtora e, né, que eu sei. E como é que você lida com isso, né? Essa chave criativa e de produção. Duas em uma. Tá, enfim, em relação a dirigir, a ser diretora contratada, né? Essa coisa de que alguém te dá. Bom, e mais que diretora contratada, né? Quando eu dirigi essa série, já era uma segunda temporada, então já tinha uma primeira temporada, já tinha um look, atores escolhidos. Eu cheguei para dirigir as cenas mesmo, né? Não participei da escolha de elenco, estava um pouco na escolha de algumas locações, mas mais como uma troca, né? Porque a diretora-geral já tinha muito claro onde ela queria e o que ela queria, né? E eu dei muita sorte, porque realmente, né, a equipe era muito legal, muito parceira, gente conhecida e tal, e a série muito bacana, assim, e foi muito interessante. Eu fiquei com muito medo e eu tenho certeza que as pessoas que me contrataram também, porque eu não sabia se eu ia conseguir, né, dirigir dessa maneira, né, sem ser desde o começo. E foi muito interessante, né? Também é um exercício também interessante, né? Como direção, você tentar traduzir aquilo que estão te pedindo, né, para fazer. No meu caso, ainda eu tive que estudar muito a primeira temporada para não fugir também do look, né, da primeira temporada. Ah, e também ter respeito, né, por essa trajetória, né, dessa série, ter respeito pela direção geral, né, que está nesse projeto desde sempre, e para a diretora geral, né? E também, só que por outro lado também
né, a gente não é um robozinho, né? Então, não é que também você vai fazer tudo como a pessoa manda, você também imprime um pouco o seu estilo e por isso que as pessoas também te chamam, né? De alguma maneira, né? Eu acho. E foi muito interessante porque numa conversa com alguns montadores, né, dessa série, eles falaram, né, que, ai, Caru, dava para ver o seu material porque tinha um estilo lá específico, assim, né, que a gente identificou que era seu estilo. E eu não estava tão consciente disso, ainda que sim, né, porque eu estava dirigindo do jeito que eu dirigiria aquela cena, mas é engraçado, né? Isso foi interessante, assim, saber que mesmo respeitando, né, um look, né, um jeito que já estava estabelecido, você ainda consegue colocar lá a sua marquinha, mas sem impor, né? Acho que de uma maneira respeitosa, né? Assim, numa maneira de acrescentar, né? Mais uma camada lá para uma coisa que já existe, né? Assim. Acho que é como um montador faz, né? Como um fotógrafo faz, né? Ele está dentro de uma direção e contribuindo de uma maneira, né? Enfim, pessoal, criativa, original, né? Caru, eu acho que a gente pode abrir para algumas perguntas, se alguém quiser fazer. Estou vendo aqui a Cláudia Assunção, que é uma atriz tua do assunto de família. É, temos alguma pergunta do público? JP Teixeira tá com a mão levantada. Vou Opa. liberar o microfone agora. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer foi justamente a última pergunta que a Tata fez. E sempre tive muita curiosidade de entender como é que seria a Carol dirigindo um produto que aparentemente não tem nada a ver com ela. Mas eu só queria dar meu relato, eu fui continuista do meu nome é Bagdá, e o que a Carol falou é exatamente como ela é, assim, é delicioso trabalhar com ela, ela é muito aberta a sugestões, a montar a cena junto, e, de fato, o que a gente filmou no Meu Nome é Bagdá e o que foi montado é outra coisa, assim, foi a montagem desse filme é genial. É muito boa mesmo. JP! Legal, JP. Que alegria. Obrigada pelo comentário. Iago Calaf, também com a mão levantada, liberou o microfone. Queria perguntar assim, que você falou que você gosta de fazer cenas bem longas, com bastante personagens e tal. E como que você faz pra, tipo, não sei se é bem desenvolver, mas, tipo, dar sentido e fazer que bastante, muitos personagens funcionem dentro de uma cena, assim, que eles sejam coerentes, por exemplo. Ah, isso na época do roteiro, quando eu estou escrevendo? Isso. Sim. Ah, o que a gente costuma fazer é desenvolver muito as personagens, né? Dar muito corpo, assim, para as personagens e quase que elas começam a falar sozinhas, assim, né? Eu acho que quando você começa a dar corpo para essas personagens, né? Da cor, da forma e tal, é, um pouco na cena você vai entendendo por que que elas estão ali e o que que elas fariam, né? Assim, então às vezes a gente faz essa pergunta, tá? Como que a personagem reagiria diante dessa situação, né? E como a outra reagiria a essa reação. E também essa coisa que eu acabo trabalhando muito que eu gosto muito de trabalhar aí lá na frente na preparação de elenco, né, com a Marina, essas são as relações, né? Então, desde o roteiro a gente pensa muito nas relações entre as personagens e tal. Então acaba que isso faz parte, né, da escrita daquela cena, né? Por que que aquela personagem tá lá e qual que é a ação dela e como ela reage às coisas e com quem ela está se relacionando, né? Tipo,
É um pouco assim que a gente traz alguma coerência para aquilo. Mas é claro, aí às vezes no processo você entende que tem uma personagem que está sobrando, que não precisa, aí tudo faz parte do processo, né? Às vezes na filmagem você entende, essa personagem está meio avulsa, vamos aí na própria no próprio ensaio, na filmagem, vamos entender como que essa personagem pode estar mais presente na cena. E aí, quando as atrizes e atores chegam, é muito gostoso, porque aí também, às vezes, eles também, né, trazem muita coisa, né? E às vezes um personagem que naquela cena tá meio avulso, de repente cresce, sabe? Ou às vezes não, né? Enfim, às vezes perde força. Mas acho que principalmente, pelo menos como eu faço, o processo é da forma, né, para esse personagem. Aí ele vai falar meio sozinho, entre aspas, né? Pessoal, a nossa conversa, como diria a minha avó, está muito boa e adorei também ouvir as perguntas e o interesse de vocês. Mas a gente vai encerrar sabendo que tem muito mais assunto e muito mais oportunidade para a gente conversar e poder trocar essas experiências. Para mim foi muito precioso saber coisas que eu não sabia do trabalho da Caru, e muito obrigada, Caru, e a todos vocês, e ao Nós na Fita, ao PROAC, que nos possibilitou estar fazendo esse projeto. E, Caru, quer falar alguma coisa? Não, nada, assim, muito obrigada por todas e todos que estão aqui e os companheiros aí de estrada. Estou feliz que vocês estão aqui também. E muito obrigada também pelo convite, né? Um projeto muito, muito bonito, assim, muito especial, que eu sinto muita felicidade de fazer parte e é único, né? Assim, né? Duas diretoras conversando sobre o processo criativo, né? Bem, bem especial, assim. Eu acho, e eu tô curiosa para ouvir as próximas. Como elas fazem? Diretoras entrevistadas: Caru Alves de Souza, Dainara Toffoli, Eliana Fonseca, Helene Inês, Joyce Prado, Ju Almeida, Natara Ney, Olinda e Auá Tupinambá, a quem agradeço a generosidade em compartilhar suas experiências. Tata Amaral, idealização do projeto, direção, apresentação, condução das entrevistas, roteiro, textos e produção executiva. Sônia Hamburger, planejamento executivo. Beatriz Pereira, montagem, produção e redes sociais. Vitória Teixeira, design gráfico. Eloá Chouzal, pesquisadora. Gilda Prado, assistente de pesquisa. Matheus Guimarães, técnico em videoconferência. Francisco César Filho, assessoria de imprensa. Helena Artimoni Roca, assessoria jurídica. Equipe Tangerina Entretenimento. Ariane Pinheiro, assistente de produção executiva. Camila Coelho, assistente administrativa. Acessibilidade, Thalita Passos. Libras. Cas Fernandes, legendagem. Produção, Tangerina Entretenimento em parceria com a Nós na Fita. PROAC, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Copyright Tangerina Entretenimento Limitada, São Paulo, 2024.